Irmãos e irmãs, hoje celebramos na igreja a festa de São Lourenço, que era um diácono da igreja e mártir. Então, mártir significa aquela pessoa que deu testemunho da fé morrendo por Jesus. Então, naquele tempo ainda do Império Romano, então quando havia uma perseguição profunda contra a igreja, e ele já havia sido um Papa Sisto II, já tinha sido martirizado, e se não me engano ele foi poupado porque eles queriam o tesouro da igreja. Então seguraram ele e disse: olha, nos traz então aqui o tesouro da igreja. E ele disse: então vou trazer o tesouro da igreja. Aí foi, reuniu, aí chamou um dia lá o governador e mandou: então vou te mostrar aqui, está aqui na frente o doutor citou o tesouro da igreja. Ele mostrou lá, ele tinha trazido lá todos os doentes, os pobres, os necessitados, os coxos, né? Todas as pessoas mais necessitadas. Ele disse: olha, aqui está o tesouro da igreja, né? E claro, quando aconteceu isso, com certeza ele foi martirizado, ele foi colocado sobre uma grelha, né? Ele foi queimado vivo, né? Então, agora a gente vamos olhar isso não apenas do ponto de vista do sofrimento, da dor, da perda dessa vida preciosa, mas o sentido da vida cristã, né? Jesus, ele fala: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Então nós somos esse grão de trigo, né? Uma semente, né? Uma semente, ela tem nela todo um propósito, né? Então uma semente de uma planta, ela é pequenininha, né? E tem nela assim um grande propósito, né? Se ela permanecer como uma semente, ela vai morrer e vai secar, e todo aquele propósito que tinha ali vai se perder. Agora, se você pega essa semente e lança na terra, aquela semente ela vai se desfazer, ela vai deixar de existir, mas deixando de existir, ela cumpre todo o seu propósito. Ela deixando se consumir, deixando se trabalhar, ela gera uma grande árvore. E esse é o sentido do amor cristão, né? Porque justamente a nossa vida aqui na terra, né? O que Jesus espera? O que Ele nos ensina? Ele diz: olha, o que é importante? Amar a Deus sobre todas as coisas, e vocês amarem como eu amei. Então Jesus, ele despojou-se de si, né? Ele nos mostrou que o caminho da felicidade, o caminho que leva para o céu, é o caminho da misericórdia, é de praticar a misericórdia, de exercer, é ter aquele olhar da parábola do samaritano, né? Você se lembra da parábola do bom samaritano? Daquele homem que encontra o outro quase morto na beira da estrada, os outros já haviam passado do lado, indo embora, e ele olha, vê o sofrimento da pessoa, vê que aquele homem está morrendo e para, e vai até ali, desce do seu cavalo, cuida, bota no seu cavalo, lava as feridas, toca, gasta seu tempo, depois leva para uma estalagem. Então é essa atitude onde ele renuncia a si mesmo, ou seja, ele largou seus compromissos, deixou de pensar em si mesmo, foi ao encontro daquele que precisava, gastou a si para servir o irmão. Então isso significa morrer para si. É quando nós vamos deixando fazer morrer o egoísmo na nossa vida, o orgulho, onde nós vamos colocando Deus no centro, onde realmente a gente vai morrendo para os nossos egoísmos e vamos olhando para fora. E claro, vamos renunciando também, nos gastando para o bem do irmão, para o bem de Deus, para a glória de Deus. Então saímos de si
E assim a vida cristã, ela passa a ser frutuosa, ela passa a ser de fato ela vai gerando uma grande árvore que dá muitos frutos. Agora, se nós, como diz Jesus, se nós nos fechamos em nós mesmos, preocupados só com as nossas coisas, só com os nossos gostos, uma vida fechada em si mesmo, nós perdemos os sentidos da nossa vida. Agora, se de fato nós nos abrimos o coração ao amor de Deus, deixamos que Ele reine no nosso coração, a nossa vida vai ser esse morrer para si, e ir ao encontro de Deus, ao encontro do irmão. Vamos descobrir essas verdadeiras alegrias. A gente pega aqui essa primeira leitura, veja o que diz São Paulo aqui, na carta aos Coríntios. Ele diz: Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, como é importante, quando a gente convive, com uma pessoa generosa. Então, a pessoa que não fica pensando todo o tempo em si mesmo. Conviver com a pessoa que está sempre pensando consigo mesmo é muito difícil. Por exemplo, num casamento, dentro de uma família, num grupo. Quando cada um pensa em si, não dá certo. E como é belo quando esses grandes exemplos dos santos, das pessoas que se doaram na vida. Por exemplo, podemos citar também aqui o exemplo que todos nós conhecemos da Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis. São pessoas que Santa Dulce, onde passaram, elas semearam o amor. Elas não estavam preocupadas consigo mesmas, elas estavam preocupadas em servir, em amar o irmão, em cuidar do doente, em ajudar aquele que precisava. Passaram a sua vida saindo de si mesmos, olhando para o irmão, cuidando. Então, esse é o caminho que Jesus fala, esse é o caminho que dá muito fruto. Quando nós seguimos quando esse grão de trigo que cai na terra, nessa terra fértil do amor de Deus. Então, aqui há esse ensinamento. Então, a gente olha hoje para o Lourenço, a gente entende isso. O que ele fez? Ele entregou tudo a Deus. Ele se entregou inteiramente nas mãos de Deus. E ele entregou depois aquilo que era mais precioso, a sua própria vida, na confiança desse amor tão grande que ele tinha, e essa confiança que ele tinha em Deus. E entregando a sua vida, deu um exemplo de um grande amor, deu um testemunho de fé. Então, que esses exemplos hoje nos fortaleçam no nosso dia a dia. Quem sabe, se Deus quiser, nós vamos precisar enfrentar esse tipo de coisa, mas hoje o exemplo dessa generosidade de Estevão, que possa servir para nós também, no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, a gente ter esse olhar mais misericordioso sobre o outro, sobre a realidade, a gente desenvolver esse espírito de serviço, da gente em casa, por exemplo, a gente está preocupado não em ser servido, mas ajudar, em servir, a lavar uma louça, a cuidar disso, a ver o que precisa, ajudar em sair de si, fazer isso por amor a Deus. Que o exemplo de Santo Estevão, de São Lourenço, nos ajude nesse crescimento do amor, dessas atitudes misericordiosas que nos levam a dar muitos frutos aqui na terra e, claro, depois nos conduzem para o céu. Façamos um breve momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.